Olá, investidor, tudo bom? De antemão aqui, falando do canal Vídeo de Investidor, quero falar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, né? O principal objetivo dele é educacional, tendo em vista que eu acredito que mercado financeiro tem que ser para todos e seria algo extremamente importante para todos os brasileiros se eles conhecessem como investir em ações, em fundos imobiliários e em ativos que vão trazer frutos para eles daqui 10, 20, 30 anos, certo? Carteira de aluguéis, data da avaliação aí dia 9/6, né? 9 de junho. Fiquei um pouco afastado aí, peço até desculpas porque eu entrei de férias e depois tive problemas familiares aí com Covid e tudo mais. Parei tudo na minha vida para resolver isso. Mas deixei a análise aqui feita para vocês para quando eu retornasse eu pudesse fazer, né? Canais para vocês saberem aí, já devem saber: Visto de Investidor no Instagram, Visto de Invest no Twitter. Quer me conhecer mais, gosta do ativo? Curte aí, se inscreve no canal. Se não, meu querido, bota uma sugestão no comentário, que daí eu posso melhorar para você, certo? Movimentações na carteira de aluguéis. Vendas, MCCI 11. Vendi ele porque eu queria aportar em outro setor, né? Ele era um papel de recebíveis, que focava mais em IPCA, e eu estava com a tese de que o IGPM iria arrefecer mais em relação a ele, mas eu acho que não ia ser tão interessante se manter no ativo e preferi mover para outros. Ainda assim, mesmo vendendo mais barato, tive uma rentabilidade de 1,7% por causa dos proventos e uma rentabilidade isenta, né? Porque eu vendi um fundo imobiliário mais barato e os dividendos até então são isentos de imposto, né? Paulo Guedes aí está querendo tributar a gente. Se ele conseguir aí, se ele mudar de ideia, a gente vai ver, né? Vai ser pautado ainda e aí quando for algo concreto, eu posto para vocês, né? O pessoal falando muito de possibilidades e tudo mais, eu acho que o interessante aqui é a gente analisar após algo concreto, após algo feito, né? Não adianta de nada a gente especular se ainda não aconteceu, né? Pode ser que desistam de tributar fundos, pode ser que desistam de tributar dividendos de ações, então pode ser que modifiquem as alíquotas, então a gente não sabe ainda. Compras, três lajes corporativas, né? Um de renda urbana e um reinvestimento aí em XP Logística, né? Quando saiu essa notícia de tributação de dividendos, teve um ruído de curto prazo, né? E os dividendos, os fundos caíram bastante. Então, cheguei a estar, acho que 8% de negativo em XP. E aí eu fiz um aporte, né? Dobrei a posição. Achei interessante. Gosto do fundo e achei que foi o mais barato. Então, gostei. Os outros são novos, né? RBCO 11, BSR 11 e Vino 11 são de lajes corporativas e HGRU 11 é de renda urbana. Primeiro FII aí para vocês é o CSHG, Renda Urbana, Fundo de Investimento Imobiliário, ticker HGRU11, administrado pelo Credit Suisse, segmento híbrido, mais de renda urbana, né? Início em janeiro de 2018, patrimônio líquido de 2,2 bilhões, né? Temos aí peso bem fixo de 2,29%, gestão ativa, uma boa liquidez de 7 milhões nos últimos 30 dias, dividend yield de 6,7%, PVP de 1,04. Você fala para mim, por que eu vou comprar um fundo que o valor de mercado está acima do valor patrimonial? Porque ele pode entregar muito mais. Esse fundo ele tem um histórico expansionista muito interessante, então ele pode crescer, pode emitir mais cotas para fazer mais aquisições e tudo mais, então eu acho um fundo interessante mesmo acima do valor patrimonial. Taxas de administração, 0,90% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido, né? E performance em 20% de rentabilidade do que exceder 5,5%, né? Do IPCA atualizado, da variação acumulada do IPCA, perdão. Como ele é um segmento de renda urbana, então o core business dele são bons ativos líquidos. Líquidos por quê? Porque se um locatário desistir e não gostar mais da região e quiser trocar, é uma região muito boa, então terá outro locatário para substituir ele rapidamente, tanto que a vacância do fundo é zero, entendeu? Então acho que essa é a grande vantagem do HGRU.
e com contratos longos. Acho que os contratos que temos aí são para mais de 4 anos para frente, então a gente está bem tranquilo em relação a isso. Objetivos de longo prazo: expandir para áreas do vestuário. Eles já estão nessa área, mas eles querem expandir mais. Área de home center e clínica de diagnóstico, né? O setor de atuação aí inicialmente educacional, pelo IBMEC, né? Eles começaram nele como monoativo e depois expandiram. Foram para o setor vestuário e hoje também estão no setor alimentício aí com o Sam's Club e com o açaí atacadista pelo fundo que eles investem, né? O SPVJ11, ele é um fundo responsável aí pelas operações do açaí, né? Então o gestor do HGRU, ele achou interessante estar nesse fundo para compor a carteira do fundo que ele gera. Tá aí a participação do FII, né? Como anteriormente citado. Temos aqui alguns dados: vacância zero, como falei, coisa bonita de se ter, né? Vencimento de contratos longos, 100% para depois de 2025. Só um reajuste, uma revisional de contrato aqui de curto prazo, 8,8%, só pouca coisa em 2021, e o resto só para depois de 2025 também. Então, zero preocupação com esse setor aqui. O que a gente vai ver é um aumento dos rendimentos com o retorno da economia, certo? Aqui é a divisão mais detalhada do fundo, né? Grande parte dele é o IBMEC de 20% do fundo. Aí depois a gente vê aí boa parte Sam's Club, lojas Big, certo? Bom, aqui detalhando outro setor, lajes corporativas. Por que eu achei interessante investir nelas? Eu acho que o mercado, como sempre, bate mais do que deve e é nesses momentos que a gente vê as distorções. Escolhi 3 fundos. Dos 3, o que eu acho mais interessante, assim, se eu fosse sugerir para você estudar mais a fundo, eu sugeriria o BRCR11. Por quê? Porque é um fundo que é tão bom quanto o Vino 11, ele não tem a mesma vacância do Vino 11, mas ele está em processo de ter, e não vejo justificativa para ele estar no valor de mercado de 77% do que ele vale em patrimônio. Então, assim, eu não vejo sentido dele estar nesse preço. E aí eu acho que a assimetria de investimento é mais interessante nele. Aí você me fala, por que você vai escolher 3? Porque eu prefiro dividir o meu risco, né? Eu tenho essa tese, eu acho interessante o fundo, mas se eu tiver errado e eu for só nele, eu vou me ferrar. Então eu divido aqui meu portfólio. Se ele for legal, eu ganho. Se ele for pouco, eu consigo remanejar sem me machucar muito. Entendeu? O foco do investimento em bolsa é muito mais sobre preservação de patrimônio do que sobre aumento de patrimônio. O aumento de patrimônio é mais uma consequência. E aí, quando você vai lá e troca isso, você preza muito mais o aumento de patrimônio e arrisca a preservação do patrimônio. Às vezes você inverte a pirâmide e você perde muito mais do que você teria se você tivesse só buscado preservar, compreende? Por isso que eu penso dessa maneira. Você pode discordar de mim, aí depois você conversa comigo e aí eu vou conversar com você sobre gestão ativa com ações, mexer em algumas opções, certo? Até alavancar um pouco. Mas aqui o setor é outro, aqui a gente é mais conservador, aqui a gente quer a nossa carteirinha de aluguéis, como se a gente fosse o tiozinho, dono de uma loja no centro, dono de um apartamento num bairro nobre, entende? Então é isso. E por que, voltando um pouco aqui, por que eles bateram muito nessa galera? Porque lajes corporativas sofreu muito com a ideia do home office e sofreu muito mais com a situação macroeconômica, né? Se você não pode trabalhar, você fecha. Se você fecha, para que você vai manter o aluguel caro, ativo? Então, sofreu muito isso, reduziu os pagamentos e tudo mais, modificou alguns contratos para manter o locatário, e aí eu acho que eles bateram muito nos fundos. Eu acho interessante com essa retomada da economia, até porque em 2019, claro que a gente não pode pegar o passado, jogar para o futuro e dizer que vai acontecer a mesma coisa. Tipo, pegar as ações da Oi e dizer, ela já foi desse preço, então ela vai voltar para esse preço. Eu não posso dizer isso, mas eu acredito que tem grandes chances.
principalmente com o crescimento da economia, né? No começo do ano o pessoal projetava PIB de 2,5%, já tem gente projetando 6,7%, então eu acho que é um racional aceitável, principalmente com a reabertura das vacinas, certo? Reabertura gradativa com as vacinas. Já estamos num processo assim, com poucas limitações, muita gente sendo vacinada, a pandemia acabando dia após dia. Tem gente morrendo, Rodrigo? Tem gente morrendo. Mas o que não vai acontecer novamente é lotação de hospital, não vai acontecer lockdown. Isso acabou, isso não existe mais. Então, eu acho que o pensamento agora é muito otimista para esse setor. O primeiro aí é o BC Fund, como eu falei, meu queridinho, administrador é o BTG Pactual, IPO em 2002, patrimônio líquido aí de 2,9 bi, né? Peso no IFIX de 2,22%, né? Liquidez boa aí de 2,4 milhões nos últimos 30 dias, dividendo de 6,9%. PVP, como dito, que eu não acho justo estar nesses patamares, por isso que é o meu favorito, 0,77. Taxa de administração de 0,25% ao ano sobre o valor de mercado e gestão de 1,1% ao ano sobre o valor de mercado em caráter de desconto, né? Vai acabar esse desconto. Diferenciais: ele é o maior corporate office do Brasil, gestão próxima ao cotista. Eles foram um dos primeiros a sempre entrar em contato, falar com o cotista, explicar o que está acontecendo, o que eles estão tomando para modificar a situação, o que eles estão fazendo para melhorar, para diminuir o custo do locatário e tudo mais. Então eles sempre foram muito próximos do cotista. Eles são focados em ativos AAA em São Paulo, então são ativos que dificilmente as pessoas pagam barato e dificilmente está vago, né? Então eles têm bastante diferencial competitivo e uma baixa vacância financeira nesses ativos. Os principais problemas do fundo é o Diamond Tower e o Senesp. Diamond Tower ele já está em processo de ser ocupado, né? Eles já estão com uma consultoria especializada captando clientes. O problema maior é o Senesp. Ele está do outro lado da marginal, nem todo mundo quer estar naquela região, é uma região de difícil locomoção, mas aí o que eles fazem? Eles dão outros benefícios, né? Eles ajeitam tudo, dão acesso à Copa, eles oferecem eles contrataram até uma empresa de vans para trazer e buscar os funcionários do locatário. Então assim, eles estão fazendo de tudo para alugar esse imóvel. Aí tu fala para mim, e se não alugar? Imóvel de classe B. E se não alugar? Bom, eles podem vender, eles podem baixar o aluguel. Se vender, o dinheiro vai vir para a gente como distribuição, e aí o PVP vai modificar. E aí eu não sei se ainda vai estar uma barganha, que não está, porque o Senesp tem que ser modificado para o valor do fundo voltar aos patamares que deveriam estar. Basta o Diamond Tower estar 100% de ocupado, e para ser mais otimista, o que eu acho que já está em rumo. O Senesp é algo mais delicado, mas a gente pode acompanhar aí e é o que a gente vai fazer, certo? Tá aí todos os ativos, certo? Como dito, focados em ativos AAA. Bom, vamos para o segundo fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário é o RBCO 11. Esse aqui é o mais arriscado da carteira de todos. Tanto que ele reflete uma das menores participações. É um fundo barato, né, em termos de preço absoluto, mas ele é muito arriscado, muito arriscado. Já eu explico mais sobre. Gestor RB Capital Asset, segmento de lajes corporativas, IPO em julho de 2019. Patrimônio líquido de 384 milhões. Número de cotistas aqui é muito baixo, quase 4 mil cotistas. Não compõe parte do IFIX. É de gestão ativa, liquidez média baixa de R$250 mil nos últimos 30 dias. Dividend yield até ok, de 9,6% ao ano, mas não saberemos se irá se manter esse ano também. PVP, não sei se é o menor, porque tem um monoativo que
que tá desocupado lá em Maceió, que eu acho que tem um PVP ridículo, acho que é de 0,40, mas esse aqui é um dos menores do mercado e do setor. Aí você fala pra mim, por que você vai investir num negócio desse, se tá batido assim? É porque não tem futuro. Calma. Taxa de administração, 1,25% ao ano. Bom, aí a gente tem aqui o portfólio dos caras, né? A gente tem como principal fundo, a gente tem como principal edifício aí o Birman, depois o Rashid Saliba, depois o Morumbi, né? Sendo quase tudo, né? 10%zinho é o Corporate Alamedas. A gente vai pegar como é que tá a vacância desse fundo. Vacância de 32%. A vacância alta. Né? E aí a gente vai pegar distribuição das receitas por prazo de vencimento. A gente tem esses vencimentos em curtíssimo prazo, então a gente vai perder cliente. E a gente não sabe se a gente vai repor. Aí tu me fala, por que eu vou investir nisso? Porque eu acredito no setor. Basicamente isso. E esse é um dos fundos mais maltratados do setor. Eu penso dessa forma. E aí, por que ninguém fala dele? Por que ninguém vê ele como oportunidade e tal? Porque, devido às proporções, claro, isso seria tipo uma empresa em turnaround, digamos assim. Os caras estão trabalhando para tentar virar a chave. E quando é que isso vai acontecer? Acho que esse ativo aqui só vai performar bem, voltar a subir muito, quando tiver a economia explodindo. Quando é isso para mim? Talvez metade do próximo ano? Próximo ano com eleições? Tudo depende do PIB desse ano, tudo depende de como a gente voltar dessa pandemia. E eu acho que esse aqui é um ponto assimétrico. Ele vai permanecer na minha carteira como um risco para explodir, voltar para os patamares do IPO dele, ou seja, subir aí 60%, 70%, 80%, ou cair mais 20%, ou cair mais 30%. Então, ele vai depender muito do mercado de lajes corporativas e como o gestor vai agir. Eu, se fosse você, eu ficaria de fora. Se você está gostando da carteira do lugares e está seguindo, cara, não compra ele não. Eu tô entrando porque eu acho que é interessante ter um pouco de risco para ter um retorno maior. E esse é o risco. Eu tenho três lajes corporativas, 3 fundos de lajes corporativas. Um super conservador, um que é bom e que tende a melhorar o preço, e um que eu vou dar uma tacada. Isso aqui é um pouco mais de especulação, não tem muito fundamento aqui não. Eu tô acreditando mais no setor do que no fundo, entende? Então, esse é o meu ponto. Terceira laje corporativa, Vino 11, Vint Office, Fundo de Investimento Imobiliário. O administrador é o BRL Trust, certo? A IPO foi em novembro de 2019, PL dele de 758 milhões. Peso em fixo de 0,78%, liquidez boa, aí ó, liquidez de 2,2 milhões nos últimos 30 dias, dividend yield de 8,3%, PVP 0,98%. Tá no preço, é isso? Tá no preço? Isso aí, acho que é um fundo bom, ele é conservador, então, assim, e foi um dos fundos que recuperou, hein? Se você pegar o gráfico dele aqui, quando saiu essa notícia de tributação de dividendos, o fundo caiu, assim, acho que foi 10%, será? Ele recuperou tudo em 2 dias. Alguns fundos não recuperaram tudo ainda, então eu acho que os fundos, os investidores cotistas de Vino 11 são bem fiéis a ele. Aqui a gente tem distribuição de cota, né? Ela é bem constante, a gente pode ver aí que ela varia conforme o resultado acumulado e o resultado gerado, né?
E aí eles fazem esse acúmulo justamente para ela se manter constante e não ter essa variação, porque aqui a gente quer a renda mensal, o gestor tem isso em mente, então ele gosta de segurar um pouco o dinheiro para ele poder sempre poder distribuir num valor semelhante. E aí ele traz essa previsibilidade. Mas também diz que não pode trazer promessas, né? É sempre assim. É óbvio e correto. Temos aqui a rentabilidade bruta do fundo em relação aos outros dados, né? Temos aí o VIN11 em azul, certo? O IFIX em verde. Então, historicamente, o Vino performando melhor do que o IFIX. Temos aí uma notícia boa, número de investidores crescendo ano após ano. O portfólio dele, em sua maioria, são imóveis, né? Temos aqui uma coisa legal, né? Enquanto o preço do aluguel de contratos típicos do mercado flutua aí de 104 a 107 reais por metro quadrado, o Vino 11 é mais barato. Mais barato quanto? Uns 25%, será? Mais ou menos isso. Enquanto um varia de 104 a 107, o Vino varia de 80 a 82 reais o metro quadrado, mais barato. Isso reflete onde? Na vacância, tá? A taxa de ocupação tá aí, ó, variando de 99% a 96%, enquanto o mercado varia de 83% a 70%. Então, o que o Vino faz? Eles reduzem o preço, mas eles conseguem manter os clientes deles lá. Eles querem isso. Eles não querem metro quadrado vago. Eles querem tudo lotado. Então, o pensamento é esse. Tipos de contrato: 52% típico, 42% atípico. Distribuição por cidade: 45% no Rio de Janeiro, 55% em São Paulo. Temos aí a divisão dos setores, né? 27% financeiro, 17% construção, 15% varejo, 13% coworking e por aí vai. Escritórios, comunicação e mídia, seguros, saúde e transportes. Portfólio aí mais detalhado de quem são esses parceiros, né? Quem compõe 95% de ocupação do Vino 11. Temos 20 partners, temos BMA Advogados, Austral, DHL, Vitacom, Abril, Renner, WeWork, CIA. Então, é uma série de clientes que eu diria que até fiéis, certo? Porque a pandemia estava aí e não saíram, acharam interessante permanecer. A localização deles aí, ó, um no Leblon, um na região ali de Maiatá. Aqui em São Paulo, temos aí em Pinheiros, 3 edifícios. No Jardins 1, na Paulista 1, na Chucre 1 e na região industrial de Alphaville 1 também, né? Então temos aí nossos 9 ativos. Acabamos por aqui. Esse foi nossa conversa aqui sobre os fundos. Se você tiver alguma dúvida, você pode botar nos comentários, serei muito feliz em respondê-lo. Se você não quiser se expor aqui no YouTube, você pode ir direto no meu Instagram e perguntar no direct, que eu também serei feliz em respondê-lo, né? Estamos de volta, obrigado pela confiança e bons investimentos. Um abraço.